Olá, nesse vídeo eu vou falar sobre perdi todos os meus amigos ou tenho muito medo de perder meus amigos. Esse é mais um vídeo dos assuntos recorrentes de consultório de quarta-feira ao meio-dia. Esse é um tema recorrente de consultório, o medo da perda, a depender do onde a pessoa está no processo de recuperação, ela vai percebendo que relações que antes ela achava que era saudável, elas vão acabando, os sobreviventes vão finalizando com essas relações, as pessoas vão finalizando com eles. No vídeo onde eu falo os 4 efeitos de terapia para iniciantes, eu falo sobre isso também, sobre como a gente vai ter perdas ao longo do processo de recuperação. E eu trago esse tema hoje, que foi votado lá no Instagram, no meu perfil @Thais_Tosati, porque pode ser que você também esteja passando por isso, e ouvir um pouco sobre o que pode acontecer na vida de um sobrevivente que começou a fazer terapia e está entrando em contato com esse lugar do medo das perdas de amigos. Pode ser que isso te dê uma luz aí sobre o que está acontecendo com você e o que você pode fazer com isso para além da terapia. Bem, se você não me conhece, caiu aqui de paraquedas, meu nome é Thais Tosati, eu sou psicoterapeuta, especialista no atendimento de adultos sobreviventes de traumas da infância, relações tóxicas, famílias disfuncionais e da terapia breve do resgate da criança interior. Então, vamos lá. Bem, uma coisa que eu acho bem importante trazer, já começar falando, é quando uma pessoa começa a se conhecer, começa a investigar sobre a infância, a entender como como a minha infância pode estar afetando a minha vida adulta. Uma outra descoberta também que eu acompanho com os meus clientes e também ajudo é sobre os sistemas familiares narcisistas. Existe um companheiro no processo da recuperação que é um companheiro, uma companheira não muito agradável de se ter, porém muito necessário. Eu gosto muito daquele arquétipo, daquela imagem da alegoria da morte, sabe? Aquela imagem que é como se fosse uma pessoa usando uma capa, assim, com um capuz, e ela fica andando com uma foice. É comum ver em alguns lugares essa representação da alegoria do arquétipo da morte. E, para mim, essa alegoria, esse arquétipo, essa representação, eu uso muito em consultório isso para dizer, olha, quando você começa o seu processo de recuperação, você vai aprender, ou pelo menos, não sei se vai aprender, mas você vai entrar em contato com muitas perdas. E uma delas é a morte de si mesmo, né? Porque quando você começa o seu processo de recuperação, seja lá como você vai fazer isso, a pessoa que existia antes, ela vai deixar de existir. Tem uma nova pessoa aí que vai vir à tona, vai nascer. Pode ser que você dê espaço, pode ser que não, pode ser agora, pode ser depois. Enfim, são muitas mortes literais e metafóricas que você pode fazer contato, tá? Então, essa história de medo de perder pessoas ou de já estar lidando com o luto, com a tristeza da perda de amigos, e alguns sobreviventes chegam a ficar numa situação de sem ninguém mesmo. Isso pode acontecer e para alguns sobreviventes isto é muito importante. Por quê? Porque quando um sobrevivente de famílias disfuncionais, traumas na infância, relações tóxicas, em geral o que ele vai descobrir é que tudo isso que ele está vivendo na vida adulta, amizades, relações de trabalho, namoro, casamento, enfim, em geral,
todas as relações, se não a grande maioria, são relações disfuncionais, abusivas. E aí começa a limpa, né? Porque se você está focado, determinado no seu processo de recuperação, uma das coisas principais são limites. E aí o corte, ele vem mesmo, ele precisa vir, né? Por isso que eu acho que a representação dessa alegoria da morte com a foice é tão útil para exemplificar esse lugar das perdas. Agora, quando a gente fala de perdas, de relações, de amigos, desse lugar de que perdi todos os meus amigos, ou quase todos, é claro que é um processo muito dolorido, não só pela coisa em si, mas por algo dentro da gente que é sobre a questão de pertencimento. E eu reforço muito o pertencimento, porque o livro O que Aconteceu com Você e tudo que eu venho estudando sobre neurociência, eu cito o que aconteceu com você porque, para mim, é uma linguagem muito acessível, pensando num país como o nosso, que tem uma desigualdade social de informação absurda, e como esses temas ligados à saúde mental, psicologia, neurociência, desenvolvimento infantil, ainda é tudo muito novo se a gente for pensar no país do tamanho que ele é, que o Brasil é, certo? Então, esse livro, para mim, tem uma linguagem que ele consegue abordar coisas muito importantes com uma linguagem muito simples e com aquela história do bate-papo entre o Bruce Perry e a Oprah Winfrey. Acho que isso também ajuda a assimilar um conteúdo difícil, né? E aí ele vai trazer que o pertencimento, Bruce Perry traz no livro, que o pertencimento é uma coisa assim que nos desafia muito, porque não é só o desafio de pertencer à família de origem, ou a esses amigos, ou a esse bairro, essa cidade, essa região, é muito maior. Isso é uma coisa no desenvolvimento do ser humano, na evolução humana, o pertencimento é algo muito sensível. E toda vez que ele está abalado, pode ser, isso mexe nas nossas entranhas, por assim dizer. Então, não é pouca coisa. Contudo, no entanto, porém, em tratando de recuperação de sobreviventes, pertencimento é algo que vai precisar ser transformado, reconfigurado. Então, vamos lembrar? Vamos lembrar que o nosso cardápio de relações, o que nós aprendemos sobre relações, e eu falo nós, porque eu também sou uma sobrevivente de família disfuncional, o que nós aprendemos foi vínculo inseguro, foi negligência, foi a confusão de amor e abuso, cuidado e dívida, certo? E aí, se o que ficou registrado no meu cérebro sobre familiar é abuso, é confusão, é insegurança, é desproteção, é medo, se eu não faço um trabalho terapêutico, de autoconhecimento, seja lá o que for, para ajudar nesse processo da consciência, da admissão e de dar passos para a mudança disso, o que eu vou ter na minha vida é mais disso. E sobre isso eu não tenho controle. Por isso que boa vontade não é o suficiente. Sim, eu preciso ter boa vontade para me abrir, para poder reconhecer que as coisas na minha vida não estão funcionando. Por que será que elas não estão? E hoje a gente tem essa maravilha, né, de internet que eu coloco no Google e agora ChatGPT, e eu posso ter pistas do que está rolando, por que a minha vida não está funcionando, por que a minha relação com o dinheiro é tão ruim,
Por que os meus relacionamentos não duram? Por que os meus relacionamentos, em geral, eles têm um padrão e há um lugar de sofrimento? Por que as minhas amizades são confusas? Por que eu tenho vícios em pessoas, em coisas, em substâncias, em comportamentos? E aí, isso eu preciso ter boa vontade para me abrir. Agora, fazer a mudança disso, a gente precisa muito mais que boa vontade. Muito mais. A gente vai ter que lidar com uma informação consolidada no nosso cérebro quando a gente tinha menos de 3 anos. Bruce Perry vai falar isso muito bem no livro Que Aconteceu com Você. Especialmente os 2 primeiros meses. Os 2 primeiros meses de vida vai impactar a nossa vida. Isso é muito sério. E aí a gente está falando sobre essa história de pertencimento, esse meu catálogo do que é familiar. O que o meu cérebro aprendeu sobre familiar? E hoje, na vida adulta, ele olha e fala, opa, isso é familiar, então tudo bem. Isso é desconhecido, perigo, perigo, saia correndo, ou lute, ou finja de morto. Certo? E aí, quando a gente fala sobre recuperação de um sobrevivente de famílias disfuncionais, de relações disfuncionais, o que vai ser necessário para reconfigurar esse cérebro, para transformar? Possivelmente, alguns, vão passar por um momento de muitas perdas, às vezes numa tacada só, às vezes aos poucos, isso vai depender, claro, da história de cada um, do trabalho de cada um. Mas isso vai acontecer, as perdas são necessárias, até porque cada vez que você vai tendo informação, cada vez que você vai para a sua terapia e vai compreendendo, meu Deus do céu, olha isso aqui que estava na minha cara e eu não estava vendo, e é uma relação sofrida, disfuncional, isso precisa acabar. Eu não aguento mais, a outra pessoa não aguenta mais e vai embora, sei lá, mas isso acaba. E aí eu preciso lidar com essa dor da rejeição, da perda, do arrependimento, da culpa, de colocar limite, de colocar fim, ou mesmo de lidar com o limite da outra pessoa que foi embora, certo? E isso é muito novo. Lidar com as respostas emocionais, porque cada vez que eu tenho uma perda enquanto sobrevivente de relações disfuncionais, relações tóxicas, eu tenho uma sensação muito parecida com uma pessoa viciada em algumas substâncias, como cocaína, heroína. Estou colocando uma coisa aqui que eu considero relativamente extrema, para você poder tatear como é que é essa história de que quando eu perco algo que era familiar para mim e que mesmo eu sofrendo, era aquilo que eu sabia fazer, era aquilo que eu fazia muito bem. Então, quando eu começo um processo terapêutico, ou seja lá o que eu estou fazendo, e eu começo a perder pessoas, seja eu fazendo isso ou recebendo isso da outra pessoa, vai ter sofrimento. E é muito doido isso, né? Porque racionalmente eu sei, nossa, isso não é bom, graças a Deus que acabou. Mas tem uma parte em mim, ou muitas, que quer aquilo. Aquilo é conhecido. Aquilo eu sei lidar. Como é que eu vou fazer para não repetir isso na minha vida? E isso que vai vir? O que é isso? O desconhecido é desesperador para o nosso corpo, para o nosso cérebro, que boa parte dele é ainda muito primitivo. Então, o desconhecido, lembra do catálogo? O que é familiar, o meu cérebro diz, beleza, é familiar, fique aí. Desconhecido, perigo, fuja. Não é diferente. Pensar no desconhecido e atravessando, né? Isso que eu gosto muito da fala de a travessia escura da alma, essa travessia da noite escura, enfim, tem vários nomes para poder descrever esse momento difícil. E aí tem um outro componente nessa história,
que é um dos grandes tabus nosso, que é a morte. Seja ela literal, seja ela metafórica. Eu não sei lidar com perdas. Eu não aprendi. Então, quando isso vem, eu tenho uma enxurrada de emoções e sensações que eu não sei o que fazer com isso. Porque eu também não aprendi a lidar com emoções. Percebe? Tem muita coisa acontecendo aí. Então, acho que a primeira coisa é isso. Entenda que aquilo que ficou registrado como familiar para você, que é um sobrevivente de relações disfuncionais, o que é familiar é o que é disfuncional, o que é abusivo, o que é inseguro. Beleza, tomei consciência disso, agora eu vou aprender, eu vou trocar a roda da bicicleta com ela em movimento, a lidar com a perda e a sustentar as respostas emocionais da perda, seja eu fazendo, seja eu recebendo. Eu acho que esse foi a minha grande virada de chave, quando pela primeira vez eu ouvi a Tariana Rocha falar numa das entrevistas que ela deu em um dos podcasts que ela participou, que é: quando você toma uma atitude para sustentar um limite, para escutar a sua bússola interna, para ter comportamentos de autocuidado, você como sobrevivente, você vai ter respostas emocionais de culpa, de medo. Por quê? Porque a gente tem um sistema nervoso muito sensível, porque viemos de famílias disfuncionais. E quando a gente vem de famílias disfuncionais, a coisa que a gente mais sabe fazer, mais aprendeu a fazer, é ficar naquele estado de luta e fuga. Mais uma vez, assista a minha playlist, o que aconteceu com você, especialmente o primeiro capítulo, que é trauma, onde o Bruce Perry, junto com a Oprah Winfrey, vai explicar que mecanismo é esse de luta e fuga. Como é que a gente não tem controle sobre ele, e ele chega uma hora que ele começa a rodar automaticamente. Claro, o corpo é muito econômico, ele não pode ficar fazendo tudo do zero. Não. Olhei para aquilo ali, perigo, ativa o sistema de luta e fuga, e eu vou ficando com o meu sistema nervoso em frangalhos. Eu vou sabendo muito bem como é ficar ansiosa, com taquicardia cardíaca, com a respiração alterada, estou sempre muito hipersensível ou dissociada, né? Aquele bicho que finge de morto, aquela pessoa que está pronta para receber os golpes. Então, ela vai para dentro e ela tem uma diminuição dos batimentos cardíacos, uma respiração mínima, e eu fico anestesiada. Eu perco a noção da presença, da realidade. Eu vou para um outro mundo de devaneios, eu vou para dentro de mim. E aí, claro, quando adulta, eu estou muito boa em ficar com o sistema nervoso hipersensível, hiperreativo. Então, qualquer atitude que eu entre em contato, que eu tome sobre lidar com o desconhecido, com perdas, com colocar limites em pessoas, especialmente de relações antigas, eu vou acessar esse lugar de muito desequilíbrio, de muita sensibilidade, de uma resposta emocional, que o que ela parece? Parece que está errado. Isso, para mim, quando eu escutei a Tariana Rocha falar isso, foi muito importante, porque ali eu comecei a perceber que, tanto no meu próprio processo, quanto no acompanhamento dos meus clientes, tinha uma informação ali faltando, que é: eu preciso aprender a tolerar as minhas respostas emocionais quando eu estou tomando uma atitude pela minha recuperação. Só que como é que eu tolero resposta emocional? Fazendo exercícios de autorregulação emocional. Tendo os 3 pilares de autocuidado: atividade física, sono saudável, alimentação saudável. Se eu não tiver isso, não tem como eu tolerar as minhas respostas emocionais, porque elas virão. Elas virão. E isso pode durar muito tempo num processo de recuperação, a depender de pessoa a pessoa, mas vamos colocar aí
pelo menos uns 6 meses. Então, o exercício de autorregulação emocional é imprescindível para lidar com as respostas emocionais, para eu poder tolerar as minhas respostas emocionais quando eu perder coisas, pessoas. Certo? Para eu lidar com o desconhecido, que é muito importante, porque eu estou reconfigurando o meu cardápio sobre o que é familiar, para eu poder construir relações saudáveis ao longo da minha vida. Bem, outra coisa que é muito importante, quando a gente fala de sobreviventes de famílias disfuncionais, uma das coisas muito confusas sobre vínculo, em geral, é a confusão entre intensidade e intimidade. Sim, já falei isso em alguns vídeos e vou falar muito mais, porque esse é um tema que a gente precisa ouvir muito para poder aprender e colocar em prática, principalmente. Certo? E aí, como é que é essa história de intensidade e intimidade? Pensa aqui comigo. Venho de uma família disfuncional, tenho muita sede de vínculo. Quero conversar, quero trocar, quero pertencer. E aí, na vida adulta, eu começo a conhecer pessoas e com 2 horas de conversa eu falo, é como se eu conhecesse essa pessoa desde a minha infância. Achei a pessoa. Achei o amigo, achei o trabalho, achei a namorada, o namorado, whatever. Achei. 2 horas de conversa. Que seja 4, que seja 2 dias, que seja 1 semana. Não dá para conhecer alguém com tão pouco tempo. Mas se eu estou faminta, sedenta de pertencer, de ser aceita, de ter vínculo, e eu que venho desse histórico de disfunção, qual é a minha tendência? Intensidade. Já conheço, já vou morar junto, já empresto dinheiro, já levo para morar lá em casa, já vou morar na casa da outra pessoa. Entro em simbiose. Isso te lembra alguma coisa? Lembra quando a gente estava na barriga da mãe da gente? Lembra os 3 primeiros anos de idade com os cuidadores primários? Que a gente precisa ficar nessa coisa de um só, porque um bebê depende de pessoas que se antecipem pelos cuidados dele, certo? Só que como isso não foi suprido quando eu era bebê, adivinha o quê? Na vida adulta, eu quero que essa necessidade seja suprida por outra pessoa. E basta que ela me dê uma migalhinha. Aliás, se você não viu meu vídeo, migalhas de afeto confundindo sobreviventes, assista. Eu recebo uma migalha, eu pego aquilo como se fosse um banquete e falo, achei a pessoa. Em geral, o que vai acontecer? O que vai acontecer é que conforme o tempo vai passando e vai se vivendo experiências com essa pessoa, você vai descobrindo que não é bem assim. Que tinha muito mais uma imaginação, uma ilusão, uma projeção do seu desejo naquela pessoa, naquelas, do que de fato a realidade, a humanidade daquela pessoa. Só que aí você já está em simbiose. Limite? Jamais. Para que limite? E aí a pessoa começa a apresentar coisas que você fala, e agora? Como é que eu faço? Como é que eu coloco o limite agora? Como é que eu coloco o limite agora? Em geral, o que vai acontecer é uma cisão. Vap! Ou eu fujo, ou acontece uma briga e tem um rompimento imenso, uma confusão. Não tive coragem de falar a verdade, a pessoa tão pouco, e aconteceu um rompimento super doloroso, porque eu confundi intensidade com intimidade. E olha que coisa paradoxal. Eu não falei que sobreviventes de famílias disfuncionais têm um sistema nervoso super sensível, super reativo, porque por muitos anos essa pessoa
ficou em estado de luta e fuga, luta e fuga, luta e fuga, luta e fuga, luta e fuga. Córtex desligado, só o sistema límbico operando, luta e fuga, luta e fuga. O que é luta e fuga? Luta e fuga é eu preciso sobreviver. O predador não pode me matar. Ou eu luto com ele, ou eu fujo, ou eu finjo de morto. Certo? Então, qual que é a minha relação com tempo e processo? Não é. A minha relação é tudo para ontem. Não sei o que vai acontecer. Eu só lido com imprevisibilidade. Sobreviventes de família disfuncional não conhecem, em geral, rotina, tédio, processo. Não, é tudo para ontem. Tudo para ontem. Tem que resolver, tem que solucionar. Não tem tempo. E aí, como é que eu vou construir uma amizade, uma relação que, para ter intimidade, precisa de tempo? É um processo. E aí, tem que errar muito, né? Cada um vai ter as suas próprias experiências, vai aprendendo uma coisinha aqui, outra ali, coloca em prática. Ai, agora tem um amigo, aí descobre que não é bem assim, e vai arranjando aquela confusão e vai perdendo o jeito no meio do caminho, aquele vulco-vulco. Certo? Bem, em geral, muitos sobreviventes, arrisco dizer, têm uma relação, claro, bagunçada com a família, já fizeram o desligamento, estão em contato zero ou estão com um afastamento. Né? Então, já existe uma sensação de solidão aí, e essa coisa do vazio, operando ali. E aí, cada amigo, cada nova relação que eu vou tentando, que não vai dando certo, porque eu ainda estou aqui reconfigurando o cérebro, entendendo esse negócio do que é familiar, o que é desconhecido. Sistema nervoso em frangalhos, eu fazendo confusão do que é intimidade e intensidade. Qual que é a chance? A chance é eu sucumbir para um lugar de deixa aqui do jeito que está. Antes ter isso do que não ter nada. Certo? Errado. Porque daí o seu processo de recuperação não acontece, a sua reconfiguração não acontece, a sua transformação. E aí o que é muito importante nesse processo? Que enquanto você não tenha amigos, não tenha tempo para construir vínculo, intimidade, confiança, que isso seja feito aos poucos, você precisa de pessoas, precisa de apoio. E aí, o que faz numa situação dessa? Bem, a gente tem aqui no Brasil algo que é difícil dizer, né? Poucas pessoas, muitas pessoas. Eu tenho a sensação, e aí acho mesmo, porque até onde eu sei não existem números sobre isso, até porque eu acho que não é permitido, mas que são as Irmandades de 12 Passos. E que depois da pandemia, elas estão disponíveis online também para além de presencial. Porque antes da pandemia, onde a gente ia encontrar as Irmandades de 12 Passos? O que eu estou falando aqui? Já ouviu falar de Alcoólicos Anônimos? Alcoólicos Anônimos é uma irmandade de 12 passos que nasceu lá nos Estados Unidos, por volta da década de 30, meados de 1930, e que a partir de Alcoólicos Anônimos, muitas outras vieram lá nos Estados Unidos, e aí elas vieram aqui para o Brasil, e o que a gente tinha antes da pandemia era irmandades ali na rota, né, infelizmente, do Brasil, que é São Paulo, Rio de Janeiro, algum estado do Sul, algum estado do Centro-Oeste, em geral Brasília, e era isso, certo? Com a pandemia, acabaram as barreiras, né? A gente tinha barreiras, claro, pessoas que não tinham equipamentos, internet de alta velocidade, continuava sem acessar, mas quem podia teve esse acesso, e já tem um tempo que agora tem um misto das presenciais e das reuniões online. E são muitas irmandades. Né? Eu tenho aqui no meu canal a minha experiência em sobreviventes de incesto anônimo, que é o CIA, e codependentes anônimos, que é CODA, mas tem muitas outras irmandades. E aí, por que eu estou falando delas? Porque tem algumas irmandades de 12 passos, se não muitas,
que pode ser esse lugar da sua rede de apoio enquanto você está perdendo amigos e não tem novas relações. Pessoas que você possa confiar. Então, por exemplo, a gente tem codependentes anônimos, que você tem livre acesso, basta entrar no grupo do Telegram, você pega o link do Zoom, vê os horários das reuniões, tem a senha, você entra, não precisa se identificar, todos eles são anônimos. Tá? Alguns outros grupos, como, por exemplo, Al-Anon, amigos e familiares de alcoolistas, Nar-Anon, amigos e familiares de pessoas dependentes de drogas, que é Narcóticos Anônimos, ou se você é um alcoolista, ou se você usa alguma substância, tem todas essas irmandades. Tem mulheres que amam demais, tem muitas possibilidades. E aí, como é um grupo anônimo, você pode se beneficiar de entrar nessa reunião e escutar pessoas que estão ali para aprender a ter relações saudáveis. Tem pessoas que vêm desse histórico de adicção em substâncias. Tem gente que vem desse histórico de ter familiares. Brasil, então, o que tem de filhos de alcoolistas? E às vezes você pode dizer, não, meu pai, minha mãe ou quem cuidou de mim não bebia, mas bebia socialmente. Revise isso. Visite as reuniões, conheça a literatura. Então, o que você vai ter quando você entra num grupo de 12 passos em termos de apoio? Você está ali num grupo onde você pode ouvir partilhas de recuperação, pessoas que vêm de famílias disfuncionais e estão ali num processo de recuperação. Tem gente que você vai conhecer, entrou ontem, e tem gente que está há 30, 40 anos, a depender da irmandade que você entrou. Tá? Outra coisa que você vai ter é uma literatura. Em geral, eles têm literatura gratuita, também tem literatura paga, porém com preço acessível, claro, a depender da sua história, da sua condição financeira, mas todos eles oferecem autodiagnóstico, literatura gratuita, fora que em cada reunião você entra em contato com literaturas que eles têm, então você tem a oportunidade de ler, de estudar. Se você for membro, aí você precisa ingressar, tá? Mas só de entrar ali na reunião já pode ser um apoio e poder fazer o download do que é gratuito e disponível no site de cada irmandade que você decidir conhecer. O que é sugerido? Vá a pelo menos 6 reuniões. Vá a reuniões diferentes. Assim você não fica com a impressão só de uma. Tem a oportunidade de... Será que eu me identifico? Será que isso aqui vai ser apoio? Quarta coisa, você tem a oportunidade de ter uma coisa chamada co-amadrinhamento, co-apadrinhamento. O que significa isso? Eu cheguei ali na Irmandade, fui em algumas reuniões, me identifiquei, ingressei, me identifiquei com algumas partilhas. Nossa, teve uma pessoa ali que fazia uma partilha. Nossa, gostei do jeito que ela falou. Nossa, me identifico com isso. Que bonita a recuperação dela. Quero o amadrinhamento dela. Eu entro em contato, falo, poxa, você gostaria de ser minha madrinha? As irmandades sempre organizam um jeito da gente conhecer as pessoas, tá? Às vezes durante a própria reunião, às vezes no Zoom, às vezes no Google Meet. E às vezes a pessoa fala, eu não me sinto ainda seguro para amadrinhar, apadrinhar. Mas a gente pode conversar uma vez por semana, em ligação em tempo real, em trocas de áudio, e a gente pode fazer uma coisa chamada co-amadrinhamento. Eu escuto a partilha da pessoa, a pessoa escuta a minha partilha fora da reunião, e isso me ajuda no meu processo de recuperação. Para além do amadrinhamento ou apadrinhamento, você pode ter um padrinho, você pode ter uma madrinha, que é algo muito importante no processo de recuperação. Eu tive essa experiência nas 2 irmandades que eu fiz as minhas recuperações, e ter o amadrinhamento foi imprescindível para a minha recuperação. Então, pensa, você tem a oportunidade de estar numa reunião de 1, 2 horas, online, onde você estiver, você organiza seu tempo, qual dia da semana, qual horário pode ser melhor para você, você não tem que sair de casa. Você tem uma literatura gratuita se você não puder pagar. Se você não puder contribuir com nada financeiramente, depois de 3 meses assistindo,
fazendo parte da recuperação na Irmandade que você escolher, você pode trabalhar como servidor em diversas áreas, mas pode conduzir a reunião como secretário, como coordenador. É um processo muito importante na recuperação também. Percebe? E aí você começa a conhecer outras referências de pessoas. Você começa a perceber que você não está sozinho no seu processo de recuperação, que você não está sozinho, que você não está sozinha quando se trata de família disfuncional. Você pode ter pessoas ali na Irmandade que você se identifica, que você conhece, e vocês podem ter amizade para além do coamadrinhamento, do coapadrinhamento. É uma qualidade de conexão que você pode ter pela primeira vez. Então, fazer essa travessia da perda de amigos é muito importante que você tenha rede de apoio. E não necessariamente essa rede de apoio vai ser de gente conhecida. Pode ser que pessoas desconhecidas dentro de uma Irmandade de 12 Passos pode ser muito um efeito terapêutico para você. Não é terapia, não é grupo de terapia, mas é um grupo de multiajuda. Tem muitas coisas possíveis de se aprender dentro das Irmandades de 12 Passos. Então, aprenda a olhar para essa perspectiva de ter apoio. O que você vai fazer, tudo o que você vai fazer na sua recuperação depende exclusivamente de você. Mas você não precisa fazer essa travessia sem ter apoio. Você pode ter apoio. E a gente tem esse luxo no Brasil, que é ter as Irmandades de 12 Passos, várias pessoas abrindo sala para fazer as reuniões, com uma dedicação, uma disponibilidade. Se você não puder apoiar financeiramente, você continua indo, ninguém vai te cobrar, olha, você não depositou sua mensalidade, não existe isso. As Irmandades vivem de doações. Então, essa é a minha sugestão para você. Se você quer se manter firme no seu processo de recuperação, saiba que você vai lidar com muitas perdas e você vai ter muitas respostas emocionais. E você vai precisar fazer os seus exercícios de autorregulação emocional para lidar com essas respostas emocionais, para se manter firme no seu processo de recuperação. Você vai precisar fazer atividade física, dormir bem, cuidar da sua alimentação. E você vai precisar de rede de apoio, senão fica muito difícil. Senão você não aprende a ter uma referência de pessoas que buscam pela recuperação. Como é que elas enfrentam essa travessia tão dura que pode ser a recuperação e conseguem. É possível, mas é um processo. Você pode ter um grande aprendizado dentro das Irmandades de 12 Passos sobre processo, sobre tempo, e desaprender essa história de que intensidade é igual a intimidade. Não é. E isso pode fazer toda a diferença no seu processo de recuperação. Então, me conta como foi para você entrar em contato com esse conteúdo. Você conhece as Irmandades de 12 Passos? Se você conhece, se você faz parte, conta aqui para a gente nos comentários. Você não precisa abrir coisas íntimas, pessoais, mas conta como que estar numa Irmandade de 12 Passos tem te ajudado. O que você pensava sobre isso, que depois de ingressar você viu, nossa, nada a ver, tem tanta coisa bacana aqui que eu aprendi com as Irmandades. Coloca para a gente nos comentários. Se você é novo, se você é nova por aqui, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificações. Toda segunda, às 7 da manhã, tem vídeo novo de psicoeducação. E quartas, ao meio-dia, um tema recorrente de consultório votado lá no meu Instagram, no meu perfil, @Thais_Tosati, pelos meus seguidores. Eu coloco 2 temas toda segunda-feira, os meus seguidores escolhem, e o mais votado eu coloco aqui na quarta-feira, ao meio-dia, e claro, também aceito sugestões de temas que você gostaria de me ver, ouvir e falando. Tá bem? Muito obrigada e até o próximo vídeo.